Ter dívida é uma coisa ruim? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Disconzi e se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Nesse vídeo, iremos analisar um assunto fundamental nos negócios: as dívidas. Eu costumo dizer que o fato de uma empresa ter dívida, por si só, nunca foi um problema. Ter dívida realmente não é um problema. O problema é não pagar a dívida, que é outra coisa, pois envolve capacidade de pagamento, geração de caixa e não nível de endividamento do negócio. O endividamento de uma empresa não é necessariamente ruim. Uma dívida pode ser utilizada para compor a estrutura do capital próprio e de terceiros que minimize os custos totais para a empresa. A grande confusão ocorre devido ao aspecto econômico e financeiro do endividamento. Quanto maior a taxa de juros em um país e menores os prazos de pagamento, maior é a pressão no fluxo de caixa de curto prazo da companhia. O descasamento potencial entre receitas e despesas neste ambiente desfavorável desmotiva as empresas a captar recursos através de dívidas. Esta, na minha opinião, é a razão do conservadorismo. É importante verificar em um balanço patrimonial se as receitas e as despesas com dívidas apresentam razoável compatibilidade em termos de prazo, já que os juros podem ser considerados como despesas fixas. Empresas novas ou suscetíveis aos ciclos econômicos, como commodities, em geral, costumam ser mais capitalizadas do que companhias mais tradicionais e com maior previsibilidade de faturamento. Se olharmos em perspectiva, podemos refletir: ser uma pessoa endividada é bom ou ruim? O senso comum de qualquer cidadão indica que o uso de recursos próprios deva ser prioritário e o endividamento é o último recurso. Assim, dorme-se com a consciência tranquila, pois saiba que você pode estar cometendo um erro grave. A base desse conceito vem da ideia de que o capital próprio não tem custo, enquanto no caso da dívida há o encargo com juros financeiros, pois saiba que isso não é verdade. O capital próprio tem custo sim, e normalmente é o mais caro. Se você tem R$1.000 no bolso, poderia aplicar em um fundo de investimento ou comprar parte de um negócio com potencial de lucros. O seu dinheiro tem o chamado custo de oportunidade. Em outras palavras, há alternativas de investimento, senão o simples consumo. Algumas companhias se orgulham de apresentarem seus balanços em níveis desprezíveis de passivos. A volatilidade de políticas econômicas, as taxas de juros e os baixos índices de crescimento geraram insegurança nas empresas devido ao alto risco de descasamento entre o ativo e o passivo. O que é uma questão basicamente de crédito e não de racionalidade financeira que busque maximizar o valor. Cabe lembrar que os juros representam custos fixos. Quanto maior for a oscilação de vendas de uma companhia, menos aconselhável a tomada de empréstimos. Para empresas de commodities que têm alta correlação com ciclos econômicos, por que captar dívida longa? Apesar de ser uma opção mais barata, talvez a companhia fique em situação incômoda na base do ciclo, quando as vendas são mais baixas. Também não é à toa que a grande maioria das startups se financiam via lançamento de ações, já que dificilmente os bancos aceitariam o risco dos business plan
não se materializarem em caixa e lucros para pagar o custo fixo dos juros. O acionista, ele vira sócio do projeto, no lucro ou no prejuízo, enquanto o credor cobra apenas o custo do dinheiro, independentemente da performance. Encontramos aqui mais uma razão intuitiva para que o custo cobrado pelo comprador de uma emissão de ações seja maior. A chamada teoria da estrutura de capital, a proporção entre juros e capital próprio considerada ideal e muito explorada em finanças, e iremos analisá-la ao longo da nossa jornada aqui no nosso canal. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!